Olá a todos, muito boa tarde. Estamos aqui novamente com o nosso Chá com Livros, hoje, sábado, 10 de outubro, mais uma rodada de conversa em homenagem ao Outubro Brincante, uma iniciativa do Instituto Marrom Malanga para festejar o Dia das Crianças. E para isso, nada melhor do que conversar e aprender um pouco mais sobre o universo infantil, com 3 especialistas em literatura infantil. O Otávio Júnior, escritor, ator, contador de histórias e produtor teatral. A professora, pesquisadora e escritora Ninfa Parreiras. A artista plástica, ilustradora, escritora e ceramista Isabel Galvanese. Gente, muito boa tarde. Obrigada por terem aceito o convite do Instituto Marrom Malanga para mais um Chá com Livros. Obrigada por estarem aqui, dividir essas histórias maravilhosas comigo e com os nossos seguidores. Otávio, é muito bom estar aqui com você novamente. Estivemos na FLIS, no nosso Festival Literário Internacional de São Sebastião, no lançamento do livro Morro dos Ventos, onde eu tive o prazer de te conhecer e o prazer de te entrevistar. Então, seja bem-vindo novamente ao nosso chá, olha, o Morro dos Ventos, e obrigada por estar aqui. Que bom ter você com a gente. Então, eu trabalho no Complexo da Penha e Complexo do Alemão. Eu sou residente do Complexo da Penha, né, e desde muito cedo eu desenvolvi atividades relacionadas ao livro e à leitura nesses complexos de favelas, né. Eu costumo dizer que o Ler é 10, Ler é Favela, que foi o projeto que eu iniciei há mais ou menos 14, 15 anos atrás, e muito eu agradeço mais ainda a Ninfa, que na época a Ninfa era votante do prêmio da FNLIGE, e a Ninfa ela me doou muitos livros, o acervo do projeto, do meu projeto. E aí eu costumo dizer que o Ler é 10 da Favela foi e continua sendo um grande laboratório de ideias e experimentações, no qual eu tenho acesso ao público, eu tenho acesso aos livros, eu tenho acesso aos educadores, eu tenho acesso aos pais, né? E ali eu posso desenvolver as minhas ações, eu posso desenvolver as minhas pesquisas, né? Porque eu insiro o livro como um objeto de encantamento, como um objeto extremamente lúdico, né? Como um objeto que vá ali trazer diversão, trazer alegria, trazer entretenimento, né? E eu gosto de mesclar muitas atividades relacionadas à contação de histórias, relacionada à atividade lúdica, às atividades adventas do folclore, né? Então eu faço uma grande mescla para atrair a atenção do público leitor nessas comunidades, né? E de um tempo para cá eu também pude desenvolver projetos meus autorais, projetos literários, né? E recentemente eu tenho 6 livros publicados, né? E dentre esses 6 livros são 5 infantis, e o Livreiro do Alemão, que eu relato as minhas experiências como promotor e mediador de leitura. E recentemente eu lancei esse livro aqui, o Morro dos Ventos, né? Sim. Que trata sobre essas questões mais... Falando aqui, usando a fala do Otávio, ele fala sobre como o livro pode ser usado, né, de forma lúdica com as crianças. Você, recentemente, também foi autora de um projeto chamado A Treboada, e tem trabalhado muito dentro da comunidade de São Sebastião, não só com o meio ambiente, mas com contação de história. Então, conta pra gente também da tua experiência, como é que você tem desenvolvido isso. Na verdade, você é estudante de biologia, ou foi estudante de biologia, mudou completamente de carreira, é isso? Eu fiz a faculdade, eu não digo que eu sou bióloga, eu fiz a faculdade de biologia, mas depois eu fui para o ramo da literatura, né? Na verdade, eu não sou uma escritora, eu sou uma ilustradora que, de repente, escreve, né? Eu escrevi um livro só, quer dizer, na verdade eu escrevi mais de um, mas que foi publicado é esse aqui, O Segredo de Drusila, A Encantadora de Ciris, né? E esse aqui foi muito legal, porque eu moro em São Sebastião há 30 anos, que é onde a Casa Brasileira tem o onde instituto, né? Uma sede do Instituto Marrom Malanga é aqui, né? E um dia, eu saindo com meu filho da biblioteca, quando ele era pequenininho, eu me deparei com uma senhora incrível, que é a biblioteca aqui em São Sebastião, de frente para o mar. E aí, era de frente para o mar na época. E a gente encontrou essa pescadora de ciris,
E aí eu acabei fazendo um trabalho de cerâmica sobre ela, e no que eu fui ampliar as fotos e conversar pela cidade, todo mundo me contava uma história dela. E aí não teve outro jeito se não sair esse primeiro livro, que foi para mim uma surpresa, porque eu gosto de desenhar, de pintar, esculpir, tudo, mas acabou que eu escrevi, né? E nessa coisa da cultura caiçara foi crescendo, crescendo, até que eu conheci uma contadora de histórias muito legal, que é a Neide Palumbo, e ela foi professora nas escolas afastadas, quando não tinha ônibus para chegar lá, chegava só por barco, e ela morava com as crianças, e ela colecionou muitas histórias. E aí a gente fizemos um projeto que a ideia era que eu fizesse um livro sobre ela, mas eu falei, nossa, impossível fazer um livro de uma contadora de histórias tão incrível que nem ela, né? E aí a gente resolveu fazer um filme, que é o que vocês viram na vinheta ali, né? Nós temos 4 filmes gravados dela, e esse é o projeto Treboada aí, olha, que é a mistura dela contando, e eu fiz pela primeira vez animação, que eu não fazia animação, fazia só ilustração. Então, fiz os desenhos todos da animação. E o trabalho dela é bem assim, um trabalho super, super lindo, muito genuíno. E nós estamos correndo para fazer toda a obra dela, esse é um dos projetos. E aí depois tem outros livros que eu ilustrei, mas não vou tomar tanto tempo assim, né? Daqui a pouco a gente volta para os livros. Muito bacana esse projeto. E lembrando aqui que vocês 3 estiveram na FLIS conosco, né? No Festival Literário Internacional de São Sebastião. A Bel trouxe a Treboada, junto com a dona Neide Palumbo, o Otávio com o livro Morro dos Ventos, e a Ninfa com uma oficina falando sobre os contos universais. É isso, contos universais, né, Ninfa? E aí, sim, então, maravilhosos, contos maravilhosos. Contos maravilhosos. Mas que são universais, sim. E a Ninfa, além dos contos maravilhosos, também está inserida em diversos projetos. Ela trabalha como uma pessoa que leva o instrumento do livro de forma lúdica e uma forma de educação, né, da forma educativa, tanto para crianças, jovens, mas também para os formadores de opinião. A Ninfa, queria que você pudesse falar um pouco para a gente desses projetos, como é que você insere o livro, fazendo com que ele realmente a gente consiga democratizá-lo, né? Acho que esse é o teu trabalho. É sempre bom a gente somar forças, nós que trabalhamos com literatura, com leitura, com pessoas, né? Eu sou professora de literatura e de criação literária e gosto muito de apostar nas possibilidades, né, de materializar os afetos pela escrita. Então, eu trabalho muito com grupos de estudo, com grupos de leitura, e que a escrita de cada integrante, de cada pessoa, possa ser a porta-voz das emoções dela em relação à leitura. Eu acho que todos nós podemos e devemos escrever, não que todos seremos escritores e autores profissionais, mas que a escrita ela é uma materialização do nosso estar no mundo, né? Da nossa experiência de humanidade, de sonho, de fantasia. Então, eu gosto muito de pegar grupos de crianças, de adolescentes e de adultos que, na verdade, muitas vezes não têm nem desejo de publicar livro, nem de escrever, mas que possam ter na escrita essa experiência transformadora, né? Quase como uma experiência terapêutica. E eu acredito muito nisso. Então, eu trabalho numa escola no Rio de Janeiro, no Centro Educacional Anísio Teixeira. Eu dou aulas de criação literária para os adolescentes. E é interessante como que eles vêm com os textos nos caderninhos, nos diários, né? E a gente consegue ler e compartilhar esses textos. Compartilhar no sentido de um ler para o outro, o que às vezes para eles é difícil. Porque para o adolescente, esse mostrar-se, esse se colocar, que às vezes para o adulto flui com mais naturalidade, não é assim tão simples, né? E daí eles gostam de usar nomes artísticos, apelidos, pseudônimos,
Quando a gente lê Fernando Pessoa, é uma descoberta maravilhosa, porque eles percebem quantos eus há dentro deles também, né? Uhum. Eles se identificam com um monte de eus do Fernando Pessoa. E em relação aos adultos, eu trabalho muito com esses grupos de leitura, com esses grupos de estudos, trabalho também com projetos na Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, né, no Rio de Janeiro também. Eu tenho um trabalho de leitura e de mini bibliotecas também, que faz parte dos projetos da Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga. Então, assim, é uma coisa para mim que faz parte da minha vida, a literatura, a leitura, né? Na próxima semana eu vou começar um curso sobre violência sexual na literatura com uma antropóloga, que é justamente para a gente percorrer desde a literatura clássica, né, das mitologias, até a literatura contemporânea, tanto a ficcional quanto a autobiográfica, e perceber o quanto há de violência sexual nessa literatura para poder ajudar no entendimento do que é a violência sexual hoje, como que ela acomete as crianças, mulheres, homens, acomete todos, né? E como que a literatura dialoga com o nosso tempo, como que a gente pode discutir e entender o que é isso, né? E agora, no isolamento social, eu estou também envolvida com alguns projetos de divulgar os autores, os livros, incentivando as pessoas a ficarem em casa, quem pode ficar, é claro. Então, tenho feito lives com uma outra amiga, colega de trabalho, Edith Lacerda. Toda semana a gente faz uma live temática. Essa semana foi sobre livros sobre crianças. Nós já tivemos livros do Otávio Júnior na nossa live. Além disso, a gente faz uns cartazes temáticos, né, com sugestões de leituras, de livros, sempre contemplando livros antigos, livros contemporâneos, dando voz também a autores que não conseguem publicar nas grandes editoras e têm que fazer suas autopublicações. Otávio sabe como é difícil, né, publicar, como foi difícil para ele conseguir dar um primeiro passo numa editora comercial. Então, eu faço esse trabalho todo assim, no intuito de semear esse gosto, esse prazer que eu tenho com a literatura, né? No sentido de agregar mais as pessoas e delas poderem ter acesso à leitura e ter acesso também à escrita. Eu acredito muito nesse par, né? Leitura e escrita. E acho que todos nós podemos escrever, sim. Escrever as nossas vidas, os nossos diários, escrever as nossas listas, né? Registrar as nossas memórias, sem pensar se vamos ser publicados ou não, mas escrever, porque quando a gente escreve, a gente organiza, a gente elabora, a gente se estuda. Exatamente. Ninfa, você falou do livro como uma forma terapêutica. Quando você usa dentro das suas histórias esse instrumento, é difícil contar uma história de uma criança que tenha sofrido um abuso ou de uma criança que esteja inserida dentro de uma situação difícil, onde ela, ao mesmo tempo, é uma protagonista, ao mesmo tempo, ela leva essa história. O livro pode ser um instrumento de cura? Primeiro, assim, é difícil escrever sobre isso, né? São temas que fazem parte da humanidade desde sempre, não é à toa que a gente vai lá nas mitologias, mitologia iorubá, mitologia grega, indígena, e a gente identifica esse tipo de história lá. Mas você colocar isso como uma história verossímil, né? E uma história ao mesmo tempo poética, literária, é difícil, isso dá trabalho. Muitas vezes as editoras nos encomendam livros e a gente não se sente muito à vontade para escrever sobre aquilo ou nem temos uma história sobre aquilo, porque a gente não foi afetada. Eu, pelo menos, me sinto assim. Eu, para escrever sobre alguma coisa, eu tenho que ter vivido aquilo, ter escutado, e aquilo tem que ter mexido comigo, tem que ter me afetado, né? Quando aquilo mexe comigo, é como uma catarse, né? Eu tenho uma história, por exemplo, de crianças na Rocinha, numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro,
e um dos colegas escorregou e perdeu o chinelo e caiu na vala, estava soltando pipa e perdeu a vida, não somente o chinelo, a pipa e a vida. E quem me contou essa história foram as crianças, os colegas desse garoto, que eu não conheci, mas conhecia a história dele. E essa história mexeu, entrou em mim, e foi difícil de ser falada por essas crianças. Foi numa biblioteca pública no Rio, num evento que chama Paixão de Ler, que acontece há muitos anos nas bibliotecas, nos centros culturais, justamente no mês de novembro, na Semana da Cultura. E enquanto eu não escrevi, eu não sosseguei. Depois eu tive novo encontro com essas crianças, né? Mas eu fui afetada por isso. Eles tiveram em mim uma testemunha daquele sofrimento, que eles custaram a falar. Né? A gente estava numa biblioteca e eu tinha lido um conto para eles e ninguém falava nada, todo mundo durinho, quietinho. Aí eu comecei a perguntar e a falar, até que um falou e todo mundo queria falar, e tinham 5, 3 dias que o amigo tinha partido, e eu fiz. Depois virou um livro, é O Menino no Beco da Pipa, mas não é fácil, Ana, porque a gente não pode ser piegas. E acho que Sim, também a gente não tem que ser didática, nem tem que ser moralista. A história tem que falar por si. E eu acho que quando você escreve a história que vem de dentro de você, ela tem chance de ser uma história verossímil, polissêmica, literária, né? Então, eu acho que quando você está nesse lugar, quando você experimenta isso, você tem esse protagonismo, que é o que eu acho que acontece com as histórias do Otávio, certamente com essa experiência que a Isabel nos relatou, eu acho que flui mais espontaneamente, né? E certamente o leitor vai se identificar com isso, e isso pode funcionar terapeuticamente para esse leitor. Otávio, você também tem um relato, né, que você é muito sério, impactante. Quando trouxe para a gente lançou o livro O Morro dos Ventos na Flis. A menina Ágata. Como foi relatar essa história? Bom, é muito gratificante e potente ouvir a ninfa, né? E eu trago muito para minha literatura os ensinamentos, os aprendizados, né? Nas aulas ali da Estação das Letras, né? Nos encontros da Fundação do Livro Infantil Juvenil, da Fundação Casa Lígia Bojunga, no qual a ninfa me proporcionou participar desses encontros, né? Eu sou muito, muito grato, né? E realmente eu trago para minha literatura esses ensinamentos, né? E no Morro dos Ventos, o Morro dos Ventos foi um dos projetos mais difíceis assim da minha vida, né? Por tratar de contar e ter, né, inspirações em histórias reais, né? Não somente da menina Ágata, quanto de outras crianças que tiveram suas vidas interrompidas por conta da violência, né? Das violências que acontecem nas comunidades, né? Então, eu fui convidado pelo editor da Editora do Brasil, né, a escrever sobre essa situação, né? E foi muito desafiador mesmo. E o meu desejo realmente era impactar por meio da literatura, né? Porque eu acredito muito na literatura como uma ferramenta muito potente de comunicação, uma ferramenta muito potente de relacionar a histórias a discussões, né? E eu fiquei muito mexido, né, no caso especificamente da menina Ágata. Por que eu fiquei mexido? Porque eu já tinha visto, né, já tinha vivido essa experiência dessa comoção coletiva, né, dessa comoção nacional em outros casos de outras crianças que tiveram suas vidas interrompidas, né? E nada acontecia, né? Nada aconteceu, né? Muitas das vezes teve uma questão aí muito de realmente a sensação que eu tenho é de impunidade, assim, dos policiais, das pessoas que cometeram os crimes ficarem assim impunes, né? E no caso do menino Ágata teve uma comoção assim muito grande, né?
E eu já tinha visto isso em outros casos, né? E depois essa comoção era esquecida, né? As pessoas realmente naquele momento sentiam dores, né? Sentiam dores assim bem próximas, né? Porém depois os casos eram esquecidos e as dores ficavam com as famílias, ficavam com as pessoas mais próximas, com a comunidade que lembrava ali muito proximamente, né? E eu decidi escrever sobre, né? Eu decidi me empenhar bastante, né, na criação dessa história, do Morro dos Ventos, né? E eu trouxe para a história elementos contemporâneos, elementos que estão inseridos nas favelas. Um desses elementos foi a pipa, né? A Ninfa sabe a potência das pipas, né, nas favelas. E recentemente eu estava interagindo com o meu espaço, né, em casa, organizando meus livros, e ali eu tive contato com o livro da Ninfa. Eu tenho o livro da Ninfa, né, no Beco da Pipa, né, e eu reli o livro, assim, é um livro muito potente também, né, e a pipa é um elemento assim muito potente, né, é um elemento também, digamos que mágico, assim, nas favelas, né, por conta de trazer essa questão do voar, né, de poder voar, de poder ir para longe, né, de poder voar os céus, né. Então eu quis trazer, né, um elemento da infância, né, o elemento da Otávio? infância, Potente sim, da Da infância. infância. E, eu Otávio, esse elemento para o livro. a menina Ágata morreu por conta de uma bala perdida. Quem é a protagonista da história? Então, a protagonista dessa história é uma menina no qual essa menina ela sente saudade da sua melhor amiga que partiu, né? E essa menina ela se sente muito angustiada também e ela quer de certa forma se comunicar com o mundo, né? Ela quer comunicar sua angústia assim pouco com o mundo, né? E ela também tem o desejo de ter e buscar a paz para sua comunidade, né? Então ela usa o elemento da pipa, o elemento também do vento para buscar essa paz, né? Ela convida outras crianças da favela e vai chegando outras crianças de outros lugares assim da cidade e eles se reúnem no alto do morro e começam a escrever nas suas pipas paz, né? Eles usam também bolas, né, de futebol e jogam essas bolas escrita paz também do alto do morro, né? E a bola ela interage no céu, a pipa também interage no céu. E essa menina, né, ela diz em um dos trechos do livro que está faltando uma cadeira na escola, está vazia, né? Que está faltando uma voz na hora do recreio, né? E assim foi um texto assim muito assim difícil assim de fazer, né? Porque eu interajo com essas perdas há muitos anos, né? Há muitos anos. E a ideia do livro também é realmente trazer para a pauta das discussões, né, essa questão da infância, né, dessa perda, né, de vidas, né, e de que forma isso pode interagir também psicologicamente na vida das crianças, né, Sem no seu dúvida. desempenho escolar, no seu desempenho para a vida, né. A Ninfa teve bem uma experiência relacionada a essa questão da perda, né. Então, assim, eu estou assim feliz assim com o resultado do Morro dos Ventos, né, dessa escrita, né, uma escrita bem potente, né, das ilustrações também, do cuidado editorial, né, da Editora do Brasil, né, que trouxe a Letícia Moreno, que é uma ilustradora que Sem dúvida, que trouxe para a gente também a experiência dela na Fliss. Essas ilustrações. Eu estou bem feliz assim por poder, né, trazer para o debate essas questões relacionadas às perdas relacionadas a... Sem dúvida alguma, Otávio, ainda mais no ambiente que você está inserido. A gente vai sair do tema de violência
dentro do ambiente para a violência que é contra o ambiente. Com a Isabel Galvanese, que trabalha bastante o tema na sua coleção. E, Bel, conta um pouco para a gente qual é o papel da criança, né? Quando você escreve para a criança, ela consegue levar isso para os pais e adultos? É assim que você consegue enxergar o livro na cura do ambiente? Parece muito bacana, viu, Otávio? Eu estou louca para ler. E esse Beco da Pipa também vai estar na minha lista. Isso que você falou, Ninfa, de que a gente escreve aquilo que vai dentro da gente, e na ilustração também eu acho que tem uma relação. No caso da coleção Jatobá, que foi uma encomenda também da editora, né, do Ateliê da Escrita, eles pediram uma coleção de ecoalfabetização, né? E para mim não foi muito difícil fazer, porque não só por eu ter uma formação de bióloga, né? Não me considero bióloga, mas eu tenho uma formação, mas eu moro num lugar onde o ambiente é muito forte, né? A gente está entre Mata Atlântica preservada, né? O mar, e uma invasão de turistas muito grande, é um lugar tenso, né? E aí nós juntamos várias pessoas, o livro é escrito pela Arminda Jardim e pela Rosana Jatobá, e eu fiz as ilustrações, mas eu participei muito na questão da pesquisa. E nós dividimos o livro, são 7 livros de práticas, e aí, ao invés da gente querer, na verdade, ensinar as crianças, a gente acredita na potência que as crianças têm de levar isso para os pais. Então, é o ao contrário que acontece, né? A gente vê que quando esses livros estão na escola, os pais começam a fazer composteira, os pais começam a reciclar o lixo, a cuidar da água. E são 7 temas, que é água, alimentação, mobilidade urbana, né? Consumo consciente, aí lixo, né? Reciclagem, não fazer lixo, na verdade, que é mais que reciclagem, né? Você tem ele, Bel, eu tenho todos. Tá, aqui, olha, o do lixo. Opa! Estão todos aqui, não sei. Estamos vendo, sim. Com a capoeira, né? E o último deles, que chama-se, até lembra um pouquinho o que vocês falaram da pipa e tudo, é a criança voando, né? E chama Fazer para Mudar. E esse é o livro que propõe práticas, assim, para você mudar todas essas áreas e trabalha isso. É um pouco um livro, não é tanta literatura, embora ele seja feito em prosa, né? É uma história em prosa, são os filhos da Rosana Jatobá, que são os personagens, mas é um pouco didático nesse sentido. Mas ele fica entre o didático e a literatura, assim, no meio, né? Mas é uma coisa muito bacana para a questão da preservação, porque a gente está mega precisando disso, né? Muito importante. Nesse momento, nessas queimadas, nesse descuido com o planeta, na questão dessa pandemia, tudo isso é maltrato do planeta, né? Então, a gente, na verdade, convoca as crianças para ajudar a gente, não ensina elas, mas convoca para ver se ajuda a gente mudar as práticas das pessoas mais velhas, que é onde está o problema mesmo, né? Com certeza, a voz passa a ser delas. Ninfa, e quando a voz é delas, você tem um livro que você escreveu que é muito profundo. Ele trata sobre uma menina. Essa menina conta a respeito da doença da mãe e como aquilo atingiu ela. Mais uma vez, uma criança que conta uma história e que impacta tanto os pais que sofrem de doenças parecidas ou famílias que sejam também impactadas por questões relacionadas a doenças mentais, que é o tema do livro, assim também como crianças que estão inseridas em famílias com esses problemas. Mais uma vez, então, a criança tem essa voz. Conta para a gente desse livro e dessa experiência. Esse livro é O Mergulho no Espelho. Ele é da editora Positivo, com ilustrações do Marcelo Ribeiro. E, na verdade, quando criança, eu vivi uma parte do que está aqui. Claro que tem muita coisa que está aqui que é ficcional, né? Tudo que a gente escreve tem muito de nós.
E eu me lembro de ir na casa de uma amiga e a mãe dela de vez em quando desaparecia e ela não sabia o que acontecia e a gente também não sabia. E uma vez eu presenciei a saída dela retirada por uns homens de branco e foi muito triste porque ela gritava, ela esperneava e eles tiveram que amarrá-la. E depois essa mãe sumiu. E nem minha amiga sabia o que tinha acontecido, nem nós, nem ninguém, né? Era uma coisa que não era falada, assim, não era verbalizada para a criança. Depois de adulta, eu vinha saber que aquela mãe tinha sido levada para Barbacena. Ela tinha sido internada num hospício, como era chamado na época, e depois ela tinha morrido, né? Aí um dia eu tive vontade de escrever essa história. Claro que eu fiz um monte de modificações, eu coloquei outras coisas que não tinham, e muito também em relação a histórias que eu escuto no meu consultório, né, que eu também sou psicanalista, e eu acho que quando você verbaliza, quando você nomeia, quando você dá nome, aquilo fica menos pesado e menos difícil. Porque isso acontece, né, nas famílias, ou mais perto da gente ou mais distante, né? Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que pode ter surtos, uma pessoa que pode ter as questões dela emocionais, né? E que podem dificultar a vida dela de trabalhar, de se relacionar. Mas na medida em que a gente coloca nome, que a gente dá voz a isso, né? A essa percepção, a isso, para a criança fica menos pesado. Eu acho que na medida em que a criança não entende aquilo, a fantasia dela começa a se multiplicar assim ao cubo, e vai, se multiplica e ela não sabe o que é. Ela começa a achar que ela é culpada, ela começa a se colocar naquela situação e se sentir responsável. É muito comum a criança achar que ela é culpada pelos problemas que acontecem em casa, né, pelos problemas do casal, ou pelos problemas do pai ou da mãe. Então, na medida em que a gente possa nomear isso e falar e conversar, isso fica menos pesado para a criança, porque, como eu falei, são coisas que acontecem nas famílias. E aqui nessa história é uma perspectiva da criança que conta isso. Ela não entendia, ela era a caçula da família, ela não entendia aqueles desaparecimentos da mãe, o pai não conversava isso com ela, né? E ela também não conversava isso com os irmãos, não existia essa possibilidade. E em algum momento essa mãe desaparece, porque houve vezes que a mãe voltou e depois os homens de branco levavam de novo a mãe. E levavam para onde? Para quê? A criança fica sempre com uma angústia enorme quando ela não tem resposta às questões e às dúvidas dela. E a criança é um ser da dúvida. Nós também somos seres das dúvidas, mas a gente tem como, né, ler sobre isso, conversar com os adultos, ir num especialista. A criança, ela depende de um adulto, depende de um mediador. E aqui na história, então, essa menina vai vivendo essas inseguranças, essas angústias, até que tem um momento em que ela vai fazer um texto que a professora pediu. Ela vai fazer uma redação e ela vai contar nessa redação essa experiência dela, essa experiência que ela não viu mais a mãe e que ela queria entender por onde estava a mãe, né? Ela vai contar isso para o espelho dela, que o espelho era uma espécie de um personagem para ela, era com quem ela conversava, com quem ela trocava, e ela vai dizer para o espelho, né? Gosto de olhar fundo nos olhos dela, feito quando olho a chuva, cada gota ou punhado de água cair. Ploct, ploct, ploct. Tem uma foto da mãe guardada na gaveta, está colada atrás do meu espelho. Vou arrumar o cabelo e vejo a mãe, vestida, de pé. Vou sair de casa e olho a mãe, presa na gaveta. Minha mãe é meu espelho. Ela estava buscando uma referência nessa mãe e buscando entender, né, aquilo que aconteceu com a mãe. Então, é uma história assim que eu fiz
inspirada nessa vivência que eu tive quando criança, que eu nunca entendi aquilo, eu vivi muitas coisas sem entender, e quando a gente é adulta e toma contato de novo com aquilo, você vê sob outro olhar, sob outra perspectiva, né? Você tem outro entendimento daquilo. E aqui eu tentei resgatar essa menina com as dúvidas, com as incertezas que ela tinha, e esse é o mergulho no espelho. Que choque. Que choque, e é verdadeiro. Muitas crianças passam por isso, realmente sem saber por quê, como e aonde isso acontece e aonde começa. E tem vários pontos em comum dessa conversa dos trabalhos realizados por vocês. Mas um desses pontos que eu identifico aqui esses livros são fios condutores, né, de uma voz, de uma mensagem, para diminuir um pouco o sofrimento dessas crianças, e no caso da Bel, para levar uma mensagem importante, quer dizer, acaba se colocando a criança como protagonista de uma história que ela precisa contar, ela precisa dizer que protejam o meio ambiente, porque senão ele vai embora. Como que a criança não vai identificar aquele livro? Qual o papel do mediador, o papel do educador, ou o papel do psicólogo para identificar essa literatura e trazer para dentro da comunidade? Otávio trabalha com isso, Ninfa, Bel também com a contação de histórias. Otávio, como é que você vê isso? Você que é um contador de história dentro da favela da Maré. Bom, buscar a questão das sensibilidades, né? Sensibilidade dos materiais literários, né? E, como eu disse, assim, eu tive um privilégio muito grande de poder estar dentro de alguns grupos, né? Sobretudo o grupo de estudos da Ninfa, né? Que nós trabalhávamos muitas questões ligadas a essa sensibilidade, né? E dentro das minhas mediações, dentro dos livros que eu seleciono para levar para os espaços comunitários, né, eu tento muito trazer esse olhar e despertar nas crianças esse olhar para essa sensibilidade, né, de aguçar muito a curiosidade, né, de trabalhar questões relacionadas a sentimentos, né, e muitas dessas observações eu trago também para minha escrita, né? Eu trago para os meus textos literários. No Morro dos Ventos eu usei muito também dessa questão dessa sensibilidade, né? De trazer a questão da poesia dentro de um texto e dentro de uma proposta para falar sobre a perda, né? E funcionou bem, né? Juntar esses elementos, né? O elemento ali da poesia com o elemento de uma, digamos, denúncia social, né? E dentro das comunidades, não somente das comunidades periféricas, mas de comunidade indígena, quilombola, comunidade, sei lá, de um condomínio dentro da Barra da Tijuca ou do Leblon, acho que é importante assim levar esses temas, né, e desenvolver nas crianças, né, esse senso dessa sensibilidade, né, esse senso que traz e que aflora questões ligadas a emoções, né, questões ligadas a amor, questões ligadas à solidariedade, né. Sem Então, dúvida. eu tento trabalhar dentro dos lugares onde que eu circulo, né, essas questões, né, e sobretudo com crianças de zonas periféricas, né, que vivem muitas e muitas violências, né, não somente a violência ali do dia a dia ligada aos confrontos, né, porém violências ligadas à falta de saneamento básico, à falta de uma educação de qualidade, né, a falta Sem de uma dúvida. alimentação de qualidade. Então, são muitas e muitas violências, né? Preconceito, violência física, né? Violência relacionada à questão de religiosidade, né? Então, são múltiplas violências, né? Então, a literatura ela é importantíssima para essas crianças, elas crescerem
sabendo lidar com essas discussões, né? Sabendo lidar com essas questões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bel, você, com a experiência da contação de histórias dentro da comunidade São Sebastião, como que lidar com isso, né? Trazer a criança para dentro de um lixão, entender que aquele material poderia ter sido reciclado, que o consumismo é exacerbado e que a gente tem uma responsabilidade perante o ambiente, né? Mas os adultos estão vendo isso. Como que você traz esse assunto como contadora de história e você tem alguma ajuda de psicólogos, professores dentro da comunidade São Sebastião? Eu não tenho ajuda de psicólogos, não. O meu trabalho de contação de história é muito ligado ao que... Eu tenho, na verdade, uma bibliotecazinha que eu fiz na minha rua, né? Uma biblioteca de rua que é aberta para todo mundo, chama Biblioteca da Pitanga. E aqui que eu faço meus experimentos, que eu tenho crianças que vêm de todos os lugares e elas pegam os livros e eu fiz um giral em cima da pitangueira e eles deitam lá com os pais e vêm sozinhos e tudo. E lá eles leem. E ali eu consigo perceber como é que o livro cai no colo de cada criança, né? Não só... Eu sou muito, muito fã da literatura infanto-juvenil, né? Brasileira, e esse livro que a Ninfa contou agora, do Espelho, eu acho de uma delicadeza, uma maneira tão bacana de contar uma história que é difícil, né? E eu acho que o Otávio também, nesse sentido, conseguiu nesse outro livro, né? E esses livros são ferramentas super fortes para a gente trabalhar com as crianças, né? Mas pelo gosto mesmo de ler, né? Porque são tão lindos e tão fáceis. Então, se você tem uma boa biblioteca e um acesso fácil para as crianças pegarem esses livros e se simplesmente pegar já consegue muita coisa, mas se tiver um mediador bom por perto, que possa conversar, claro, psicólogos, tudo isso é muito importante, né? Mas eu acho que o livro, de vez em quando, é um belo de um psicólogo, né? Ele ajuda bastante. Sem dúvida. Que lindo esse projeto da Biblioteca Pitanga. Biblioteca da Pitanga. Pena que eu não tenho foto aqui, mas eu podia colocar para vocês, mas é uma gracinha. Na verdade, subir na árvore é mais interessante do que o livro no primeiro momento, porque eles ganham subir na árvore, certo? Mas aí eles descobrem que se eles pegarem o livro, eles fica mais gostoso. Então, pela árvore é que eles começam a ler. Que bacana, muito lindo mesmo. Então, você trouxe o papel do mediador, né? E o Otávio também faz esse trabalho, ele também é escritor e mediador ao mesmo tempo. Ninfa, você então é psicanalista, como é que você lida com o fio condutor está ali, mas como que a criança vai atingir, como é que o livro vai atingir a criança, né? Precisa de um papel, de mais um instrumento nessa história. Precisa sempre do mediador, porque a criança não vai à biblioteca sozinha, ela não vai na estante, né? A não ser que ela tenha em casa uma biblioteca acessível. Ela não vai na livraria, não vai na feira literária, nem no festival, nem no lançamento de livro. É importantíssimo que os responsáveis pela criança, né, os adultos que cuidam daquela criança, a introduzam no mundo da literatura. Primeiro com cantigas, com poemas, com trava-línguas, quadrinhas, pequenas histórias, e depois com os livros mesmo, né? Com a materialidade do livro, que é tão cheio de coisas para a criança descobrir. A textura do papel, o cheiro, as cores, as imagens, né? E às vezes até quando ela coloca na boca e vai chupar e vai roer quando ela é pequenininha, quando é bebê. Então essa experiência é uma experiência inaugural na vida da criança, que vai inaugurar essa possibilidade dela se aproximar e se apropriar da leitura. Isso vai constituir a criança leitora, né? O cidadão leitor.
que tem uma autonomia para ler, para interpretar, para escrever, e para escrever o que quiser, nem que seja suas listas de sonhos, de desejos, de compras, de contas a pagar, do que você quiser escrever. Então, essas experiências, né, do Otávio, que eu conheço de perto, de ter ido lá, inclusive, e essa experiência que a Isabel está trazendo para a gente, eu achei lindo isso que a Isabel falou, que a criança primeiro sobe na árvore para depois ela topar ler, porque primeiro ela precisa do afeto, né? E o afeto você oferece com um olhar acolhedor, com uma voz tranquila, com alguma coisa que você capture e acolha essa criança, porque a leitura, ela acolhe. É como se você colocasse a criança no colo. E a gente precisa de colo, a gente precisa ser cuidada, ser cuidado. A criança está sempre num estado de desamparo, né? Porque ela tem medo de perder a mãe, de perder o pai, ou de não saber quem é esse pai que ela nunca viu, que ela não conhece, ou de que a mãe não volte do trabalho. Às vezes, 5 horas duram uma vida na cabeça daquela criança, né? Ela não entende ainda essa dimensão do tempo, que é uma construção muito nossa, muito racional, urbana, ocidental, né? Ela não tem essa dimensão desse tempo, assim, que a mãe foi ali trabalhar 8 horas e volta. E é assustador para ela. Então, a leitura precisa, sim, ser introduzida logo que possível, se possível na barriga, né? Com cantigas, com sensações, com sons, com ritmos, com poemas, com todo esse repertório do nosso folclore. O Brasil tem uma riqueza folclórica maravilhosa que a gente não valoriza ou valoriza pouco, né? Nós temos um folclorista como Câmara Cascudo que recolheu histórias de todas as regiões brasileiras. Ele não ficou restrito ao Nordeste, região onde ele nasceu. Então, a gente precisa, sim, romper com essa formalidade e acolher as crianças com histórias, com brincadeiras, que eu acho que é o que nós todos aqui fazemos, de alguma maneira, né? Resgatar o poder, né, da brincadeira na vida da criança. Com certeza. Essa é uma das iniciativas do Instituto Mapumbalanga. Para a gente finalizar, né, na verdade, falta 1 minuto, eu vou ultrapassar um pouquinho. Queria, então, que vocês contassem se tem algum livro dentro da gaveta para indicar, ou algo que vocês estejam escrevendo agora durante a pandemia. Otávio, o que você tem aí de surpresa para contar para a gente? Bom, na verdade, são muitas surpresas, né? E a literatura, ela realmente tem salvado vidas, né? E sobretudo a minha, né? Principalmente agora durante a pandemia, eu fiquei do isolamento social em 2 meses, 3 meses, sem escrever quase nada, né? Porém depois eu pude interagir com muitos projetos, né? E para vocês terem uma ideia, eu escrevi aí nesses mais ou menos 5 meses de isolamento, escrevi uns 7, 8 projetos, né, que futuramente serão analisados, serão lidos, né, espero que sejam também publicados, né. Porém, tem coisas bem legais, assim, um desses projetos é o História sobre pequenas grandes coisas, né, que eu realmente faço uma pequena análise da importância das coisas mínimas na vida das crianças. E é um projeto bem legal e eu estou apostando bastante nesse projeto. História sobre Bacana. Coisas. Parabéns, Otávio. Parabéns. Quem sabe a gente consegue lançar novamente aqui com o Instituto. Bel, como é que você está, então, durante essa pandemia? Como é que foi teu processo criativo? Ou você leu muito, ou escreveu muito, ou fez os dois? Ai, fiz tanta coisa, viu? Estou precisando descansar da pandemia. Mas, assim, o que eu tirei da gaveta um texto que eu tinha escrito, eu faço parte de um grupo de escrita, e tinha escrito um texto chamado A Lagarta Sufi, que é a história baseada num conto sufi, de origem persa,
que é chama Conto das Areias. E é a história de uma lagarta que ela come, sem se dar conta de que não tem mais nada crescendo, né? E aí ela tem que se transformar. Então, o livro está aqui, ó. Como eu sou ilustradora, eu já faço tudo, né? Já ilustro, já diagramo, já tá com cara de livro, mas não tem editora ainda. Que bacana, parabéns, Isabel, parabéns. E, Ninfa, você saiu do Rio, está passando os dias em Minas, é isso? E além disso... Estou aqui em Minas umas semanas, aqui na casa do meu irmão, da minha cunhada, estou aqui com meus filhos, também em isolamento, mas vivendo uma experiência de quintal, de árvores, pomar, pássaros, cachorros, está sendo diferente. Nessa pandemia, nesse isolamento social, eu tenho trabalhado somente de casa, né? Tanto as aulas, grupos de estudos, palestras, quanto os atendimentos. E o que mais eu tenho feito, assim, de uma forma paralela, do ponto de vista da criação, é um tipo de história curta que eu comecei a fazer recentemente, envolvendo animais, como se fossem fábulas, tratando de questões contemporâneas, né? Coisas ligadas à mudança de casa, uma tatu que queria conhecer o mar, não consegue conhecer o mar, então ela resolve pintar a casa dela de azul da cor do mar, ela fica grávida e quer preparar essa casa e pinta tudo da cor do mar. Uma jabota que queria que alguém grafitasse o casco dela, né, e ficasse uma casa diferente, uma casa grafitada. Aí tem também a história de uma lagarta, Bel, que ela não quer se transformar, ela não quer voar, ela quer ficar sempre lagarta. E ela tem as cores do Flamengo, viu, Otávio? Ela é vermelha e preta. E, na verdade, ela consegue ficar com as asas e também ficar lagarta. Ela fica meio dupla. Ela virou... Né? Eu tenho lidado um pouco com esse humor, porque eu acho que o pânico é tão grande, a ansiedade e a angústia nossa das pessoas, que eu tenho experimentado essas histórias curtinhas. Algumas eu estou gravando pequenos vídeos e colocando no meu canal do YouTube, meu canal Ninfa Parreiras, e como eu tenho filho envolvido com vídeo, com rap, com a rua, com hip hop, ele me incentivou a colocar. Nunca pensei que eu ia ter canal no YouTube, nunca pensei que eu ia fazer live, nem que eu ia fazer aulas de PowerPoint com imagens, com poemas. Eu tenho feito tudo, estou me reinventando, né? Olha o que a pandemia fez. Então, eu acho que é uma experiência de lidar com estes personagens, bichos, animais, e eles vivendo coisas de nós humanos e como que eles lidam com isso de uma maneira lúdica, de uma maneira cheia de humor. Eu acho que é uma tentativa de me salvar no meio desse caos que a gente está vivendo, né? Nossa, muito interessante. Então, a lagarta já foi apresentada por 2 de vocês. Tá bombando. É algo transformador, né, para acontecer. E o Otávio com um olhar para pequenas, grandes coisas, que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas elas estão ali. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade de ter esse papo com vocês, de ouvir as histórias, de ouvir essas experiências. Eu tenho um orgulho enorme de poder fazer parte também desse pequeno, grande ambiente que vocês nos contam aqui. Foi durante a pandemia também que a Bel começou a ilustrar, né? Lembrei agora, ilustrar não, fazer o audiovisual das ilustrações. Lembrei aqui quando a Ninfa falou que ela começou a fazer PowerPoint. E apesar do Otávio ter passado aí 2 meses um pouco perdido, sem saber o que fazer, daqui a pouco, a partir desse 3º mês, ele vai se envolve em 7, 8 projetos. Então, eu acho que essa pandemia tem muita resposta para trazer para a gente. Então, eu só tenho aqui que agradecer e dar parabéns para vocês por esses projetos lindos que impactam a vida de muita gente. O Instituto Macumalanga agradece, eu agradeço, em nome da Adriana Saldanha também, pelo fato de vocês estarem aqui, e um ótimo chá para a gente.